Olá, eu quero saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Renato, pastor da Igreja de Deus em Vista Alegre, São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Eu quero nessa oportunidade fazer um resumo e considerações sobre o curso teológico que a nossa irmã Sheila Gonçalves, líder estadual do Ministério Infantil, está ministrando aos professores de Ministério Infantil. Hoje nós vamos ver aqui sobre Teologia Sistemática, módulo 3, e trata sobre 3 doutrinas: doutrina da igreja, doutrina do batismo nas águas e doutrina da Santa Ceia do Senhor. Doutrina da igreja, estudo da igreja, eclesiologia, palavra logia é estudo, palavra eclésia do grego, que significa fora de ou convocação de uma assembleia, daí a palavra chamados para fora. E nós vemos aqui a importância da igreja. A importância é que ela é a única instituição na terra que Jesus prometeu edificar e abençoar. Aprendemos também que ela é a assembleia mais preciosa da terra, porque Jesus adquiriu ela com seu próprio sangue. Também a importância da igreja, que ela é o lugar onde se reúnem os verdadeiros cristãos. Também a igreja é a plataforma de lançamento do evangelho para todo o mundo. E ela também é um ambiente no qual se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. Aprendemos também sobre o propósito da igreja em 4 sequências. A igreja, o propósito dela é amar a Deus sobre todas as coisas, fala de adoração. Amar o próximo como a si mesmo, fala de ministério, servir as pessoas. Ir e anunciar o evangelho a todo mundo, fala de evangelização. Ensinar as pessoas a guardar os mandamentos do Senhor, fala de discipulado. Aprendemos aqui sobre as características da igreja, que ela é institucional, comunitária, proclamadora, diaconal, adoradora, missionária, algumas características. Aprendemos também as metáforas da igreja: ela é um rebanho, ela é a noiva, ela é o povo de Deus, ela é a família de Deus, ela é o sal da terra, é a luz do mundo. A natureza da igreja, a comunidade da presença de Deus, comunidade do amor e a graça de Deus, comunidade de fé, comunidade do Espírito, organização ou organismo. Então nós aprendemos. Também aprendemos aqui no estudo sobre a doutrina do batismo, da palavra baptize, que significa afundar ou imergir. Também nós vimos aqui no Novo Testamento vários textos que mostram a realização de batismos em lugares onde tinha bastante água, rios, lagos, mares, para poder submergir as pessoas para que elas fossem batizadas. Aparece João Batista batizando no Jordão. No estudo nós vemos aqui também em Atos, nos primeiros anos da história da igreja, o registro de vários atos de batismo realizados, né? E o objetivo do batismo, aprendemos aqui nesse estudo, que ele simboliza a aliança ou pacto que alguém fez com Jesus Cristo, recebendo ele como Senhor e Salvador. Ele é também uma proclamação pública da fé em Jesus Cristo. Também o batismo simboliza a morte do eu, da vontade própria para as coisas erradas, para uma vida de pecados, uma vida entregue ao mundo. Também ele simboliza uma nova vida com Deus. E quem pode ser batizado? O único pré-requisito principal é que a pessoa creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, e creia na sua obra redentora na cruz. Dessa maneira, a pessoa, no momento do batismo, ela se identifica com a morte de Jesus e se identifica com a ressurreição de Jesus, morrendo para uma vida de pecados e vivendo uma nova vida com Deus. Também nesse estudo, nós aprendemos sobre a doutrina da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança feita pelo próprio Senhor Jesus à sua igreja. E nós vemos aqui nesse estudo a origem da Santa Ceia. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tem um registro da primeira celebração da Santa Ceia, onde Jesus mesmo celebrou, instituiu e ordenou a celebração da ceia, né? E nós vemos aqui também no livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros anos da igreja, quando ela foi iniciada também a realização da ceia do Senhor. De modo especial, uma referência bíblica me chama a atenção aqui nesse estudo, em 1 Coríntios 11, 23 em diante, quando o apóstolo Paulo então traz ali, movido pelo Espírito Santo, instruções práticas e detalhadas sobre o significado da Santa Ceia, a instituição dela e como celebrá-la,
como os crentes devem se portar ao participar da celebração da Santa Ceia. Muito importante, né? Também o significado da Santa Ceia. Ela significa uma recordação, fazer memória, lembrar do sacrifício de Jesus Cristo feito por nós, que cremos nele como Senhor e Salvador. Também a Santa Ceia, o objetivo dela, o significado dela é a comunhão dos membros do corpo de Cristo. Ainda também ela é uma manifestação do nosso crescimento espiritual, fortalecimento espiritual dos cristãos. E, por último, vemos aqui sobre os elementos da Santa Ceia, que é o pão e o vinho. O pão não somente simboliza o corpo de Cristo, mas que o seu corpo foi entregue por nós. Jesus Cristo entregou o seu corpo para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser redimidos, né? Então ele tomou sobre si a nossa culpa, o castigo que era para nós, ele tomou no seu próprio corpo, e nós podemos lembrar disso no momento que nós comemos o pão. E aqui o vinho, que representa o sangue dele, que também foi derramado em nosso favor. Jesus Cristo derramou o seu sangue, e através desse sangue nós fomos purificados, fomos livres da violência do inferno, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados através do derramamento do seu sangue. Então, quando nós tomamos o vinho na Santa Ceia, nós lembramos que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, nos libertando do pecado e da condenação eterna. Então, essas são as considerações sobre esse estudo, doutrina da igreja, doutrina do batismo nas águas e doutrina da Santa Ceia. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, que possamos estar valorizando e aprendendo mais nesse curso teológico. Agradeço a atenção de todos.